Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9 e hoje eu vou dar sequência sobre o assunto UiGrid, componente de grid para AngularJS. Então, para dar sequência às funcionalidades do UiGrid, hoje eu vou falar com vocês sobre a funcionalidade de seleção de linhas, importação de dados para dentro da grid e exportação de dados para PDF e arquivos de texto CSV. Vamos começar aqui pela funcionalidade de seleção de linhas. Então, o comportamento que eu vou ter aqui e o que eu vou explicar como fazer é, quando eu trabalho aqui na minha grid com seleção de linhas, a funcionalidade vai me permitir, por exemplo, clicar aqui na minha diagonal da grid e selecionar todas as linhas de uma única vez, ou simplesmente linha por linha, e múltiplas linhas inclusive. Então eu posso selecionar uma única linha, ou mais de uma linha, ou todas as linhas da minha grid. E existe a opção também, e é uma característica dessa seleção de linhas, a hora que eu selecionar, por exemplo, uma linha, eu tenho a opção de pegar as informações que foram capturadas dessa linha. E eu fiz um exemplo aqui com o botão, né? Quando eu clicar nesse botão exibir linhas selecionadas, ele vai me jogar no console do JavaScript o objeto que eu selecionei. Você vem aqui em ferramentas do desenvolvedor, ele tem aqui um array. Como eu selecionei uma linha só, ele vai ter que me trazer essa linha aqui que eu selecionei. Se eu vier aqui no array, ele é um array de objetos. Ele vai me trazer a linha que eu selecionei aqui, ó. Nome Cox, sobrenome Kearney, sexo masculino, e-mail abc@xptl.com.br. Então, além de permitir selecionar as linhas, múltiplas linhas ou todas as linhas da grid, ele me permite trazer o objeto que eu selecionei para, de repente, fazer alguma outra operação que eu queira dentro da minha aplicação. Então, indo agora para a área do código, eu vou abrir primeiro o HTML. O que existe de diferente aqui para os outros exemplos que eu mencionei é que eu vou ter aqui o meu botão, né, que vai me chamar essa função aqui, ó, getRows, na hora que eu clicar no botão. E na grid eu vou ter a minha chamada básica, né, que é na diretiva UI-grid. E uma outra diretiva que eu vou ter que chamar, que é essa UI-grid-selection. Então, no HTML eu vou ter que chamar a minha diretiva UiGrid e a UI-grid-selection. Já no meu módulo JavaScript, né, eu vou ter que chamar também uma diretiva, que é diretiva, vamos só localizar aqui o meu controlador responsável por esse exemplo de seleção de linhas. Eu vou ter que incluir na minha definição do módulo, no módulo AngularJS, essa diretiva aqui, ui.grid.selection. Então, no meu JavaScript, eu vou chamar a diretiva ui.grid.selection e no meu HTML, a diretiva ui-grid-selection. Além dessas chamadas às diretivas, para ativar a funcionalidade de seleção das opções das linhas do meu grid, eu vou ter que chamar também dentro do meu grid option duas propriedades aqui, enable selection 2.2 e enable select all 2.2. Além do enable all selection e enable select all, eu também vou ativar a multiselect igual a true, né? Então esse multiselect eu poderia deixar ele aqui dentro, né,
dentro da minha definição do grid options, então ficaria, por exemplo, multi select dos pontos true, ou então, como eu fiz aqui, eu chamei a minha variável grid options e defini a propriedade multiselect igual a true. Essa multiselect vai permitir eu fazer múltiplas seleções de linhas dentro da minha grid. Então, basicamente, dentro do meu controlador é isso. Eu chamando essas três propriedades, enable row selection, enable select all e multiselect true, já vai me permitir aquele comportamento que eu mostrei para vocês no início desse exemplo. Aí, com relação ao botão, você vê aqui, nesse botão aqui, exibir linhas selecionadas, ele vai me chamar esse método aqui, getRows, que por sua vez vai me gerar um log no meu console com as linhas que eu selecionei na minha grid. Então, para chamar as linhas que eu selecionei, seja ela uma, duas ou todas as linhas da minha grid, eu vou chamar a minha grid API, depois o método selection e por último o método getSelectedRows. Então, chamando esse método getSelectedRows, ele vai me gerar um objeto de todas as linhas que eu selecionei na minha grid, para, como eu disse, um tratamento posterior dentro da minha aplicação. Então, com relação à funcionalidade de selecionar dados, é isso. Partindo agora para o próximo exemplo, é o exemplo de importação de dados. Podem ver aqui minha grid vazia e eu tenho um menu meu ativo aqui do meu lado direito. Esse menu vai me permitir importar um arquivo para dentro da minha grid, né? Os dados para dentro da minha grid. E o formato do arquivo que eu posso importar para dentro da grid é um formato .csv. Aqui eu já tenho um exemplo dele, a carga.csv. Se eu clicar nele, clicar em Open, automaticamente ele já vai me abrir os dados que tinha dentro daquele arquivo CSV para a minha grid. Se eu abrir a definição do meu arquivo, carga CSV, o formato dele tem que ser dessa forma. Eu tenho que ter na minha primeira linha o nome das minhas colunas, né, separados por vírgula. E nas linhas subsequentes, todas as linhas abaixo da minha linha de definição, eu tenho os dados propriamente ditos. Para fazer isso, programaticamente falando, eu vou abrir aqui o meu HTML. Eu vou chamar a minha diretiva UI-grid e a minha diretiva UI-grid-importer. Então, do lado do HTML é isso, é a inclusão da diretiva UI-grid-importer. Já do lado do meu script JavaScript, do meu módulo AngularJS, eu vou ter que chamar a diretiva UI.grid.importer. Além de chamar essa diretiva dentro do meu controlador, nas definições mesmo do Grid Options, eu vou chamar essa propriedade Enable Grid Menu, que vai ser responsável por mostrar esse menu aqui. E uma propriedade chamada Importer Data Add Callback. Dentro dessa propriedade Importer Data Add Callback, eu vou ter uma função que vai ler linha a linha do meu arquivo e vai concatenando. E eu consigo fazer isso através desse método concat. Então eu vou chamar o escopo.data, né, que é o escopo.data, quando eu chamo ele dentro da minha grid options, ele na verdade, o escopo data são os dados
que, que são representados dentro da minha grid. Então, tudo que eu for ler de dados, eu tenho que ler para dentro dessa escopo.data, que automaticamente vai ser exibido na minha grid. Então, aí para cada linha que eu for lendo do meu arquivo CSV, eu vou dando esse comando concat e ele vai automaticamente carregando os dados na minha grid. Então, basicamente é isso que você precisa fazer para que a sua grid tenha a opção de importação de dados. E o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês é o exemplo de exportação dos dados. Esse exemplo de exportação, ele tem aqui um menu também, né? Porque essa opção de exportação ele vai estar dentro desse menu. E eu posso exportar dados para CSV e exportar dados para PDF. E mais, eu posso exportar todos os dados da minha grid ou apenas os dados que eu selecionar. Como que eu faço isso? Vamos agora para o meu HTML, em primeiro lugar. Aqui no meu HTML eu vou chamar a minha diretiva uigrid, como eu sempre chamei para todos os exemplos. E a diretiva uigrid_selection, que é responsável pela seleção das linhas, por habilitar a seleção das linhas da minha grid. E a uigrid_exporter. Já no meu módulo AngularJS, eu vou chamar a diretiva ui.grid.selection e a ui.grid.exporter. E já dentro do meu controlador, o que eu vou ter que fazer basicamente é chamar a propriedade enableGridMenu _true, ativar essa propriedade, ativar a propriedade enableSelectAll, e se eu quiser eu posso utilizar todas essas outras propriedades que estão destacadas aqui. Cada propriedade dessa corresponde a uma forma de configurar o meu arquivo de saída, né? O meu arquivo que eu vou gerar, acabar gerando, seja ele arquivo em CSV ou arquivo em PDF. Aqui no caso, se eu pegar o primeiro exemplo aqui, essa propriedade exporter CSV file name, ele vai me definir o nome do meu arquivo a hora que eu for exportá-lo. Então, aqui no caso, o nome do arquivo vai se chamar meu arquivo.csv. Aí aqui eu tenho algumas outras propriedades, como eu disse, de PDF, de orientação de PDF. São coisas que na verdade não são obrigatórias que você coloque, né? Basicamente o que você precisa colocar para funcionar, a propriedade enableGridMenu igual a true e enableSelectAll true. Só um detalhe, para que funcione tanto a exportação em PDF e CSV, eu tenho que ter lá no meu index.html, que é onde eu importo minhas bibliotecas, eu tenho que ter essas duas bibliotecas JavaScript importadas, que é a csv.js e a pdfmake.js. Ambas a gente consegue localizar dentro mesmo do componente uigrid, eles ficam disponíveis dentro da biblioteca uigrid. Então esse me traz comportamento aqui, aquele código lá, ele vai me permitir, por exemplo, eu exportar todos os dados. Se eu clicar aqui, ele vai me gerar um arquivo CSV, como eu disse aqui no nome, meu arquivo.csv, de acordo com a minha definição lá de nome. Se eu clicar nesse arquivo, ele vai me trazer as três linhas que foram exportadas da grid. Se eu quiser uma linha só, eu marco essa opção e clico nessa aqui, ó, exportar dados selecionados para CSV. Me trouxe só a linha que eu selecionei. Se eu quiser selecionar todas, não tem problema, seleciono todas, clico na opção
de seleção de dados aqui, Export Select Data as CSV. Ele me trouxe as 3 linhas da minha grid. Exemplo com PDF. Quero exportar todos os dados para PDF. Ele me traz o PDF aqui, com a formatação da tabela, com o nome do cabeçalho e as opções dos dados da minha grid. Bom pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Obrigado pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.